Estamos de volta. Sim, agora com gravação improvisada, talvez, Pois é. por causa da pandemia. Estamos de face shield, máscara, então Sim, o som da voz vai ficar um pouco diferente, né? mas nada que prejudique. Nada Eu nos espero. impede de fazer isso. Mas só espero Quem, que não esteja ruim. e quem que adivinharia que no último vídeo nós Sim, estávamos em lugares distintos, sim, né? quem imaginaria? Então, E que deu tudo certo. exatamente, deu tudo certo. Nós estamos seguindo então com 10 aquele anos de período Brasil sem depois do Getúlio. Estado Novo, né? 10 anos de Brasil com Getúlio. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho. E aí vamos ver o que aconteceu entre o final do Estado Novo Sim, e o começo da ditadura militar, né? sim. Um dos políticos mais importantes da história brasileira, por isso vamos contar a história de 10 anos do Brasil, de sua perspectiva. Beleza. Até a morte dele em 1955, né? 54. 54. Então essa é uma série de 2 vídeos. Sim. A gente ia falar de 20 anos e Sim. agora vamos falar de 10, né? É 10 anos, mais 10 anos no próximo. Exato. Então, o Getúlio, depois de ser o ditador do Estado Novo, Depois de ser o ditador do Estado depois de Novo, ser daquele deposto, jeito. não aconteceu nada com ele, né? Não aconteceu nada. O sorriso do velho. Getúlio não sofreu qualquer punição. Que nem meu fez lado, como fez com Washington Luiz. Ou seja, nem o que ele deu, ele recebeu. É, Não teve direitos políticos cassados, nem um processo judicial. não respondeu Nem nem o respondeu processo. nenhum processo judicial. E depois de caçado, ele foi-se embora, lá pro Foi-se interior. embora lá pro Rio Grande do Sul, pra terra dele. É uma instância, né? Sim. Teve apoio a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra. E dizem que o apoio a Dutra era uma das condições negociadas para que ele não fosse exilado. Enfim, ele terminou apoiando o Dutra. Sim, para que ele não fosse exilado. Segundo dizem, Segundo né? dizem, né? A gente não sabe se é verdade. Quando a República de Vargas comovia e o cinema mudo dava o que falar, a gente num fla-flu já se distribuía, já misturava Coca-Cola e Guaraná no striptease da eterna fantasia. É o tal do jeitinho Sim, brasileiro, é o jeito né? brasileiro. Meio que nem a expulsão do... Tipo a expulsão do Bolsonaro do exército. O jeitinho brasileiro. Bolsonaro Expulso por botar bomba no quartel. bota bomba no quartel, foi condenado por Foi condenado. unanimidade. Unanimidade, mas aí não. Aí, Na última instância, a galera, Sim. não, deixa o bichinho e tal. E aí tá aí o governo dele, cheio de militar. Pois é. Aqui se faz, aqui se paga, né? Sim, Então, inicialmente, como se diz, Sim. ele não cogitava apoiar o Dutra, né? sim, porque eu considerava um traidor que tinha apoiado o golpe de 29 de outubro, que depois ele. E quem convenceu ele foi o Hugo Borg. Dizendo que se a UDN ganhasse, elegendo o Eduardo Gomes, presidente da República, haveria um desmanche de realização do Estado Novo em uma possível retaliação a Getúlio. Ou seja, ele ia perder tudo. Podia até ser exilado. Então Sim, faz sentido a faz conjectura, né, de que se ele não apoiasse o Dutra, Sim. ele ia ser exilado. E assim embora, pra onde será? Então Hugo foi visitar lá o Getúlio e voltou Sim. com essa frase. Ele disse, volte em Dutra. Volte em Dutra. Parece até. Você vê como o cara era importante, Sim. né? A frase, ele disse, ele já todo mundo sabia Sim. quem era ele, né? Ele, Getúlio Vargas. Pois é. E ele estava lá no interior, na estância na estância Santos Reis, em São Borja, no Rio Sim. Grande do Sul, no E interior. do Rio Getúlio Grande do disse, 28 de novembro, estarei ao vosso lado e acompanhar-vos até a vitória. Após esta, estarei ainda ao lado do povo contra o presidente, se não forem cumpridas as promessas do candidato. Sul. Aí, a polícia da política, Sim, o cara. polícia Né? da política. Aí o Eduardo Gomes, em discurso no Teatro Municipal, criticou o Getúlio e se lascou, né? O Se que ele lascou. disse? Não necessita de votos dessa malta de desocupados que apoia o ditador para eleger o presidente da República. Aí se deu mal, né? Porque Não se deu não, porque o empresário Hugo Borg fez uma campanha intensa nas rádios, né? Que eram as redes da época. sim, que era né? as redes da época. Lançou Fake news. panfletos e broches afirmando que o Eduardo Gomes tinha dito não preciso dos votos dos marmiteiros. Chamando o trabalhador que apoiava por causa que o trabalhador apoiava o Getúlio. Aí ninguém queria ser chamado de É que nem o marmiteiro. Bolsonaro dizendo que o PT vai deixar coisas ruins. Aí no caso ele está tentando influenciar os evangélicos, dizendo Sim. que o PT lançou uma madeira Sim.
de Tudo aquilo. pênis e tal. Tudo aquilo que aconteceu. Pois é. Então fake news sempre atrapalha a gente, né? Mas Sim. fake news não é um negócio estranho pro Getúlio, não, que ele já tinha o plano COI nas É, costas. gente, pô, não corre e a intentona comunista. Pois é. Então, na formação da Assembleia Nacional Constituinte de 46, ele foi eleito senador por 2 estados. Eu nem sabia que Nem podia. nem sabia que podia sair. Pode isso atualmente? Eu acho que não. Mas na época devia. Devia poder, né? Mas ou vai ver porque era o Getúlio Vargas. Como ele era conhecido nos 2 estados e provavelmente você tinha que escrever o nome do candidato na cédula, né? Sim. Ele foi eleito no Rio Pelo Grande do Partido Sul, Social, pelo Partido Social Democrático. PSD, do PSD. São Paulo, no famoso PTB. PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que atualmente só tem candidato ruim, será? Só tem cabra bom. Tem o Roberto Jefferson lá, que é um rapaz super de bem. Sim. Passou não sei quantos anos preso e hoje é o arquiduque do Bolsonaro. Sim. Vamos lá. Então, ele ajudou a criar o PTB, inclusive, PTB, né? ou seja, o Getúlio. será que na sede do PTB tem uma foto gigante do Getúlio? O trabalhismo é algo que vem do Getúlio, Sim, né? algo Até o vem. PDT eu acho que tem a mão dele também. Sim. E ele foi eleito pelo PDT também representante Representante da às Câmara dos câmaras de Deputados por 6 Por estados. seu estado, sim. Se já foi por 2 não era suficiente, não. Interessante. Então foi Rio Grande do Do Sul, Sul. Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro e também pelo Distrito Federal. Que devia ser, na época, uma parte do Rio de Janeiro. Pois é. Porque, né, ainda não existia Na época Brasília. era Guanabara, né? Guanabara. Estado da Guanabara. Porque na época não existia Não Brasília. existia Brasília, foi só depois de Juscelino, né? Na época de Juscelino Kubitschek. Que foi exatamente nos 10 anos que a gente Sim. vai descrever no Sim. próximo episódio. Que a gente vai falar no próximo. Então, em 4 de dezembro de 1943, o Getúlio disse isso aí, ó. Após 29 de outubro, o dia que foi deposto, retirei-me para uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Ou como eles diziam na época, Rio Grande. Porque não acreditavam que tinha no norte. É verdade. Não me apresentei candidato a qualquer cargo eletivo. Por um movimento espontâneo do povo, recebi cerca de 1,5 milhão de votos em todo o Brasil. E realmente recebeu muitos votos. Né? Vamos ver o que? O ex-presidente? É verdade. Quer dizer, o ex-ditador? Na criação do PSD. Uhum. Foi formado inicialmente pelos ex-interventores estaduais do Estado Novo, ou seja, só gente dele. Só gente que ele botou nos estados. Cheio de interventores que ele conhecia já, né? Então ele chegou a ser eleito presidente do PSD, mas passou o cargo para Benedito Valadares, né? O Valadares deve ser grato a ele até hoje. Governador Valadares. Grato a ele no caixão. Participou muito pouco da Constituinte, ele fez só um discurso Na Assembleia Nacional Constituinte, em 3 de agosto de 1946. Foi o único parlamentar não assinar a Constituição de 46. Vai ver, devia ter algumas coisas aí que tiravam coisas do Estado Novo. Provavelmente. Os discursos dele geralmente era relatando as realizações do Estado Novo e da Revolução de 1930 e criticando o Dutra, né? Por mais que ele tenha dito para votar. Porque essa foi uma coisa circunstancial, né? Se não tivesse dito isso, ele provavelmente ia sofrer. Estaria lá em algum país do mundo. Estaria exilado, provavelmente. Em 1947, voltou a São Borja, para a terrinha dele. Ele foi senador durante 1 ano só, né? Ele foi eleito, mas só proferiu 5 discursos e voltou para São Borja, aí como você falou. Sim. Ele participou de comício em 10 capitais brasileiras defendendo os ideais e o programa do PTB e pedindo votos para os candidatos. Apoiados pelo PTB nas eleições de 1947. É o famoso tiro de eleitor. Ele foi viver nas instâncias tentando pendurar as chuteiras, né? Referência aí ao homem da vassourinha. A um próximo presidente aí. Que eu vi depois, o homem da vassourinha. Ele que pendurou a chuteira, né? O Jânio. O Jânio, mas anos depois. Anos depois. Então ele tentando deixar o Senado Federal, onde ele recebia muitas críticas, foi viver lá nas instâncias Itu e Santos Reis, na qual ele passara a infância, em São Borja, né? Onde ele foi assediado por partidários para retornar à vida pública, especialmente pelo Ademar de Barros e pelo Diego Borges, também empresário lá. Foi decisiva para sua volta da política, a amizade feita com o jornalista Samuel Walter. Samuel Weiner. E aí o Roberto Marinho, que faz presidência desde a década de 50, em agosto de 1950... Roberto Marinho e suas empresas Globo. Ele lançou um suplemento especial... desde 1950. Pois é, desde 1950 fazendo presidente. Agora os presidentes estão caindo e subindo a despeito da Globo, por causa das redes sociais, que mudou um pouco a regra disso, né? Porque agora a Globo não é mais tão querida quanto ela era nessas épocas.
Não tem mais o mesmo poder, né? Por causa das redes sociais, difundiu bastante. Vem o SBT aí atrás, também apanhando. E vem os atores individuais usando ciência de dados para manipular a cabeça das pessoas no Facebook. Enfim, em agosto de 1950, em um suplemento que fechava a revista do Globo, com a republicação de sua reportagem biográfica sobre Getúlio, que tiveram grande repercussão abaixo de uma foto de Getúlio montando um cavalo, tinha que ser gaúcho. Uhum. Foi colocado uma frase de João Neves de Fontoura, tirada de uma expressão popular muito conhecida a propósito da possível candidatura de Getúlio em 1950. Se o cavalo passar, enchilhado de monta. Um ditado lá do Rio Grande do Sul, que aqui no Nordeste a gente diz assim, cavalo selado, se passar na minha frente eu não deixo, né, de montar. Sim. E lá eles chamam cavalo encilhado, né? Sim. E aqui a gente fala Famosas selado. culturas diferentes. Mas aí a ideia era essa, né? Sim. Ou seja, lançar a biografia do cara para todo mundo se lembrar quem era ele. Não sabe, porque e no final botar ele todo imponente em cima de um cavalo e dizendo se o cavalo passar selado, ele monta. Ou seja, ele vai ser candidato, né? E aí, olha só, quem falou de liberdade de vida, né? Olha só quem falou de liberdade de vida em 1950. Getúlio. Recebi de voz, vai lá. Recebi de voz como um diretor de todos os pontos diferentes do país. Apelos para o lançamento da campanha do povo brasileiro. Defesa dos direitos e liberdade da vida. Aí, o cara que mandou torturar 1 milhão de pessoas. Inclusive arrancou a vinha do povo, coitado aí. Pois é. Entregou a Olga lá pros nazistas. Entregou a Olga pro Hitler. Mas enfim. Só paz e amor. Só paz e amor. É o Getúlio Paz e Amor. O slogan do PTB, que antecedeu a campanha eleitoral, foi Ele voltará. Ele voltará. Isso me lembra um cara que é o coronel Adalto Bezerra aqui do Ceará. Nos anos 80, você não era nem nascido. Ele lançou a campanha televisiva que nós vamos botar agora pro povo ouvir, que era Eu vou voltar. O povo dizia que era o espectro da ditadura querendo voltar. Então, ele vai voltar. A frase que está se dirigindo para a fotografia de Getúlio sorridente está impressa em caixinhas de fósforos, cigarros, porta-níqueis, chaveiros, panfletos, cartazes, lenços de seda, até mesmo em bolsas femininas. O Globo, em 1996, Memórias de Elza Vargas, a Alzira Vargas, a família, a filhinha dele. Pois é, em 96... a mulher lá andando, e quando passava por algum cara que não sabia quem ia votar, só levantava assim, a bolsa com a foto do Getúlio. Famoso voto. Famoso compra de eleitor na época. Comprado por bolsa ou qualquer objeto. Pois é. Campanha que é efusiva, né? Sim. Então, no dia do aniversário dele... Que presente, hein? No dia 19 de abril foi o dia do lançamento da campanha também, sim, né? Que presente. Aí ele diz, se o meu sacrifício for para o bem do Brasil, levai-vos convosco. Em 9 de agosto, quando a minha candidatura a presidente da República foi lançada, pelo governador Neymar de Barros e pelo diretório do Partido Trabalhista Brasileiro, dirigi ao senador Salgado Filho. Só não é o Plínio. Ou era o Plínio. Sabemos não se era Plínio Salgado. Uma carta manifesta da economia pronta a renunciar em benefício de uma Confederação Geral da Política Brasileira. Minha proposta não foi atendida. Fui forçado a aceitar minha candidatura por imposição popular. Imposição popular, quer dizer, ele era e ele sabia que era muito popular nessa época. Sim, ele sabia. E usou isso realmente para voltar ao poder, né? Sim. Então, mesmo assim, a candidatura dele foi alvo de muitos processos, né? Sim. No Tribunal Superior Eleitoral. Desde essa época, querendo tirar os favoritos. Tem isso também. Tem esse detalhe. E aí defendendo que o registro fosse cancelado. Alegou-se que ele não cumpriu 2 constituições, a de 1891 e 1834, que 34, ironicamente, foi ele mesmo que fez. Pois é. E que, portanto, devia estar sendo julgado criminalmente como criminoso político. Né? Sim. E disse também que o Partido Comunista teve seu registro cassado em 47. O Tribunal Eleitoral. Porque era contrário ao regime democrático. Então, se eles estavam falando de democracia e tiraram o comunismo da mesa, tinham que tirar o Getúlio também. Porque... Também era pobre. Acho que eles não estavam errados, não. Será que estavam? Bom, o fato é que o tribunal foi analisar o registro e desconheceu as questões preliminarmente, né? Considerando-as ilegítimas, já que uma impugnação só poderia ser feita por outro candidato. Ou por delegado de partido político.
político, não cabendo, no caso, uma ação popular. E de 9 de agosto, a candidatura foi registrada. Ou seja, em cima de uma tecnicalidade, né? Sim, Eles tentaram simplesmente tirar o Getúlio, mas não deu. não deu, porque o tribunal já deu aquele Sim. jeitinho brasileiro também, Sim. para não dar. E 12 de agosto ele diz: Se for eleito para 3 de outubro, não até posso o povo soberano comigo. Mas cara da pretende, comigo ficar no governo. Não sabemos ainda se vão levar um tiro no peito se também. o povo levou um tiro no peito, quando foi assim que ele morreu, né? Então ele diz, o senhor, isso aí o Carlos Lacerda, em 25 de maio de 1927, né? Carlos Lacerda, que desde naquela época já querendo ser popular. Teve uma tentativa de assassinato famosa pelo assessor do Getúlio, que terminou dando naquele livro Agosto, né? Do Rubem Fonseca, que morreu recentemente. O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. O candidato não deve ser eleito. Ele não deve tomar posse. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedir-o de governar. Isso ele parafraseando o Arthur Bernardes, né? Sim, E na época da Revolução, né, de 30, que disse que se o Getúlio for senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito não deve tomar posse. Empossado a gente derruba. Afinal, Brasil, adoramos golpes. Pois é. Adoramos Esse Carlos Lacerda era um governante. golpista também, vamos combinar, né? Ele Aí apoiou a depois, ditadura militar. Apoiou a desde ditadura, e depois o quê? Foi preso, se lascou. É. Se lascou, perdeu os direitos políticos, se lascou também. Acho que ele morreu na prisão. Getúlio Velho odiados versus Eduardo e Cristiano Machado. Ele foi eleito presidente da República, né? Como candidato do PTB em 3 de outubro de 1950, derrotou o UDN, né? Sim. Que tinha como candidato o Eduardo Gomes, Eduardo o mesmo Gomes. que foi derrotado pelo Dutra, né? E o Partido Social Democrático, Que tinha como candidato o Cristiano Machado, Cristiano né? Machado. Muitos membros do PSD abandonaram o Cristiano Machado e apoiaram Getúlio. Olha só. Aí desse episódio surgiram, cristianizaram o Machado, né? Cristianizar um candidato significa que o candidato vai ser abandonado pelo próprio partido político. Como relata o jornalista Carlos Chaga, no Política de Arte de Minas. Então a volta de Getúlio foi saudada por muitos, né? Inclusive nessa marchinha que vocês vão ouvir agora, na voz de Francisco de Moraes Alves, intérprete da marchinha Retrato do Velho. Será que para botar a foto presidencial do governo eles pegaram uma antiga ou fizeram uma nova? Deve ter feito uma nova, que a gente tem fotos de vários momentos do Getúlio. Sim. Mas se tivesse com problema das máquinas, é só pegar uma velha, porque ele tava de volta. E vocês vão ficar aí com a marchinha do Haroldo Lobo e do Marino Pinto, de 1951, e a gente volta no próximo vídeo com os próximos 5 anos, né? Getúlio, Vargas e seus governos seguidos, e só era Vargas que parecia que depois devia pensar que não ia acabar nunca. São muitos governos de Getúlio Vargas. Ok, então até a próxima. Até. Não vais votar, já enfeitei o meu. Vais enfeitar o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar.